Graças a paz, galera, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês imensamente. É muito bom a gente acordar e estar na presença do Senhor, né? Eu sei que vocês vão estar vendo esse vídeo meio-dia, né? Mas agora é bem cedinho. Agora é quase 15 para as 8 da manhã e eu decidi fazer esse vídeo com a palavra porque infelizmente, né? Eu tenho hoje uma visita, uma viagem para fazer para São Paulo no final da tarde, antes das 6 horas, lá para umas 4 horas da tarde estou indo para São Paulo e eu tenho um dia bem corrido pela frente para vencer tudo que eu preciso deixar certo para mim poder ir viajar, e com isso não vou conseguir estar com vocês hoje à noite, né? Mas o meu pedaço de pizza eu divido com vocês, tá? Em nome de Jesus, que vocês possam se confraternizar, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu mandei ontem 2 filmes pelo Niltinho. Os 2 filmes é muito bom, né? Escolham um filme aí para poder passar para vocês. E o meu pedaço aí vai para dividir, amém? E queria que vocês estivessem orando, porque hoje vai ser um dia bem corrido, né? Que em nome de Jesus eu possa ir para São Paulo com segurança. Eu vou passar quinta-feira lá, no final da noite de quinta que eu volto. Então sexta-feira estou de volta em nome de Jesus. E eu queria participar com vocês em nome de Jesus, né? Nessa manhã e início de tarde para vocês, né? Um texto da palavra de Deus que está no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Nós vamos ler a partir do verso 21. Então, Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, nós vamos ler até o verso 43. Nesse episódio aqui que nós vamos ler agora, foi 2 milagres que o Senhor Jesus fez, né? Um coligado ao outro. Mas se você abrir no livro de Mateus, vai ter um terceiro milagre, que é sobre 2 cegos que Jesus curou também. Então, na verdade, no mesmo episódio, assim, praticamente no mesmo momento, 3 grandes milagres acontecem. Uma na vida da filha de Jairo, que nós vamos comentar hoje, na mulher de fluxo de sangue, e em 2 cegos que o Senhor permitiu que eles voltassem a ver. E os 3 são narrados nesse versículo, nesse texto de Marcos, e também no livro de Mateus e no livro de Lucas. Também fala sobre esses milagres. Mas eu queria tentar hoje sobre a vida de Jairo e algumas coisas grandiosas que o Senhor vai nos ensinar nessa manhã. E eu queria, antes da gente começar, a gente poder falar um pouquinho com Deus, que você possa curvar a tua fronte, que em nome de Jesus você possa preparar seu coração para ouvir a palavra. Muitas vezes a gente ouve da palavra, mas nós não preparamos o nosso terreno, que é o nosso coração, para ouvir a palavra de Deus. E ela fica daí sem nexo, não faz diferença na nossa vida, não muda nada dentro de nós. Mas o Senhor Jesus, Ele deseja, Ele quer mudar algo em você. A palavra, vem para poder mudar o nosso modo de pensar, de agir, de ser. Só que você tem que estar preparado para isso, né? Então abre seu coração, em nome de Jesus, feche seus olhos, para que a gente possa falar com Ele. Pai, quero agradecer a Ti, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor me dá, junto com os meus irmãos, de nós meditarmos na Tua Palavra. E agora, Pai, em nome de Jesus, de forma muito maravilhosa e milagrosa, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, mudar nossa maneira de pensar e agir diante da Tua Palavra. E através da experiência que o Teu servo Jairo teve, que possa também, ó Pai, ser uma grande experiência de mudança na nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele já foi lido, relido, acho que você já deve ter ouvido várias mensagens com relação a esse texto, mas eu creio em nome de Jesus que a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então vamos à leitura. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, que diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo:
minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E uma certa mulher que já havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem te tocou? E ele olhava em redor para ver se a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Enquanto ele estava falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para de incomodar ou enfadar mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Então permitiu que alguém o seguisse, a que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa dos principais da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, essa palavra em aramaico, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem o que comer. Então essa palavra é muito maravilhosa, né? As experiências que Jesus teve de milagres é muito grandioso. E mais maravilhoso ainda a gente crer e ter a certeza no nosso coração que todos os milagres de Jesus, eles estão disponíveis para a gente. Jesus não fez milagres somente no tempo de vida que ele teve aqui, mas tem feito todos os dias na nossa vida. Nós somos participantes da glória de Deus. O Senhor, ele quer mudar a nossa vida, quer agir poderosamente na nossa vida, quer transformar nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar. E os milagres do Senhor, a ação de Deus na nossa vida, acontece todos os dias, não só nesses trechos da Bíblia que a gente lê aqui, quando Jesus, em vida humana, quando ele se fez homem, andou por aqui, mas hoje em espírito, o Espírito de Deus está conosco, agindo e fazendo grandes coisas acontecer. Nós somos um poço de milagre. Deus faz muita coisa por nós que muitas vezes não reconhecemos aquilo que ele faz. E aqui eu queria narrar um pouquinho a experiência e meditar com os irmãos, meditar um pouquinho sobre a experiência de Jairo. Jairo, a Bíblia diz no início aqui do texto que ele era o principal da sinagoga, ou seja, ele era um homem que era responsável pela casa de Deus. Ele era um judeu ortodoxo, um homem que, segundo até o momento que nós estamos na palavra de Deus aqui, no capítulo 5 de Marcos, que ainda não reconhecia Jesus como sendo Cristo. Inclusive, até hoje, judeus ortodoxos não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Alguns judeus cristãos que reconheceram a divindade de Jesus
e se curvaram diante a ele. Mas muitos ainda esperam a primeira vinda do Messias, a primeira vinda do Cristo, né? Que não aceitando Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. Então, com certeza, esse homem, a convicção que ele tinha dentro dele e em cima de todas as pessoas que ele convivia também ali dentro da sinagoga, era a fatores negativos envolvendo Jesus. Então eles achavam que Jesus era um traidor, que Jesus era uma fraude, que Jesus era usado pelo diabo. Enfim, eles não criam, não acreditavam que Jesus realmente poderia ser o Cristo. E ele ainda era o principal, ou seja, ele era a pessoa que era responsável por toda a sinagoga. Então, em cima dele, talvez, ele vivia uma pressão muito grande, né? Todos os dias ele ouvindo ali os patriotas, todas as pessoas que ele convivia, né? Todas as pessoas que andavam com ele ali naquela comunidade, que fazia parte daquela comunidade, ouvindo coisas ruins com relação a Jesus. E de repente ele se encontra num desespero enorme, né? A sua filha moribunda numa cama, sem expectativa nenhuma. E pode ter certeza, meu irmão, ela não ficou doente e ele falou: não, eu vou atrás de Jesus, que Jesus pode curar. Ele foi atrás de tudo que é possível da época para que ela pudesse ser restabelecida. Todas as possibilidades dela ter sua vida modificada, ser curada, ele foi atrás e com certeza tudo não deu certo e a menina estava indo de mal a pior. Eu queria fazer um parênteses com a nossa vida, porque a palavra ela só tem efeito quando a gente traz para a nossa realidade, e Deus quer falar com a gente nessa manhã. Quantas vezes a gente não foi assim também, né? A gente procurou ajuda em tantos lugares, tantas coisas. Talvez você já passou por médicos, você já passou por psiquiatras, você já tentou de todos os jeitos de você ter uma vida que agrada o coração de Deus, longe das drogas, longe de tudo aquilo que te aprisiona. E talvez, né, você está aí hoje na comunidade terapêutica como sendo o último momento, a última esperança de você poder ter uma vida diferente. Assim como Jairo talvez depositou confiança nos homens, nos médicos, na medicina, e infelizmente nada trouxe sucesso para a sua vida, infelizmente ou felizmente, porque através disso, dessa doença, desse mal que tem alojado no seu coração, foi o que te trouxe para você estar na presença do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. E Jairo, assim como nós também, muitas vezes, deixamos nas últimas circunstâncias buscar e se render ao Senhor. Às vezes nós padecemos porque nós não conhecemos. Nós padecemos porque nós queremos resolver as coisas com a força do nosso próprio braço, quando que Deus está disponível para poder nos ajudar, nos socorrer nos momentos difíceis da nossa vida, né? Mas glória a Deus que ainda sempre há esperança. Deus move, Deus trabalha todo o tempo para chamar a nossa atenção, para que nós possamos botar a nossa confiança nele e ver todos os dias o milagre dele acontecendo. Jairo chega desesperado. Daí Jairo, ele tem uma atitude aqui que muitas vezes nós acabamos não tendo. E isso que faz com que a demora do milagre de Deus venha acontecer na nossa vida. Quando Jairo ele olha para Jesus, a primeira coisa que ele faz, mesmo com o seu coração dizendo: será que esse homem pode fazer algo por mim? Será que esse homem ele é mesmo enviado de Deus? Será que esse homem pode sarar, curar a minha filha? Mas quando ele olha para Jesus, tudo isso fica para segundo plano. E ele tem uma atitude que está descrita aqui, que é a atitude que nos falta talvez para que o milagre do Senhor possa nos alcançar. Ele vai e se prostra diante de Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, verso 18, ele diz mais claro que Jairo, quando chega na presença de Jesus, ele se curva e o adora. Antes de pedir, antes de solicitar aquilo que estava no seu coração, isso acaba ficando para o segundo plano, e a primeira atitude que ele tem é reconhecer Jesus como Cristo, como Salvador, alguém da parte de Deus que poderia ajudá-lo nesse momento tão difícil que ele estava vivendo, onde a sua filha estava prestes a morrer. Ele se curvou, ele adorou. E eu queria convidar você, em nome de Jesus, que você possa adorar o Senhor
nesse dia. O milagre ainda não tinha acontecido, a menina estava ainda doente, enferma, a menina ainda estava lá deitada numa cama, prestes a morrer. Mas Jairo, independente da situação, independente que o milagre ainda não havia acontecido, a postura que ele teve foi uma postura de adorador. Então, que em nome de Jesus, talvez você chegou hoje aí na casa, talvez você já está há algum tempo, talvez o que falta para você, irmão, em nome de Jesus, é você abrir seu coração, reconhecer Jesus como seu Salvador e você ter atitude de adorador. Não porque ele vai fazer algo para você ou fez algo por você, mas simplesmente pelo Deus que ele é. Eu convido você a adorar o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. O texto continua, daí Jairo levanta, conversa com Jesus e ele faz um apelo para Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa, para que pudesse estar com a menina. Jesus, como diz o texto, imediatamente aceita esse desafio, já no seu coração que grandes coisas iriam acontecer, não só na vida da menina, mas de toda a família, através da vida de Jairo. Jesus começa a caminhar em sentido de ir para sua casa, onde a menina estava. Nesse trajeto, algo acontece, né? Talvez Jairo ali meio aflito, porque quando ele saiu de casa, ele já tinha percebido que não tinha muito tempo, que a menina já estava prestes à morte. Daí acontece algo milagroso. Outro milagre acontece no trajeto, onde a palavra diz que uma multidão apertava e caminhava com Jesus, e muita gente tocando em Jesus, porque estavam todos ali próximo, mas uma mulher de forma maravilhosa toca nas vestes de Jesus e ela recebe um milagre grandioso de um fluxo de sangue que já perseguia ela por vários anos. Foi milagroso que Deus fez, maravilhoso. Jesus para e ele percebe que dele sai poder e ele começa a perguntar quem que tocou nele, que dele tinha saído poder. Daí até que a mulher se denunciou dizendo: fui eu que toquei e eu que recebi essa cura. Daí Jesus conversa com ela, dá para ela uma grande mensagem para ela, dizendo que não só o seu corpo, o seu físico, a sua alma, a sua mente foi curada naquele dia, mas principalmente o seu espírito. Daí Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Eu fico pensando nesse momento, né? Então, desde o momento em que Jesus andou, a mulher tocou, Jesus parou, perguntou quem que era a mulher, até a mulher se denunciar, Jesus ter o diálogo com a mulher. E eu fico pensando na aflição de Jairo naquele momento, né? Querendo que as coisas andassem mais rápido, porque ele não tinha muito tempo quando ele saiu de lá, e agora Jesus não anda, agora parou. Agora aconteceu isso, e será que vai dar tempo da minha filha estar em vida ainda quando Jesus chegar? E o coração dele começou a ser gerado uma aflição muito grande, uma ansiedade muito grande. Mas Deus tem o tempo dele de agir. Deus age no tempo certo. E eu queria trazer um parênteses aqui para a nossa vida. O cuidado de Deus na nossa vida é muito grande. Deus sabia o tanto que era importante para Jairo, diante das lutas que ele ia passar ainda, da onde eles estavam até chegar na sua casa, o quanto era importante para Jairo presenciar aquele milagre. Porque Deus só faz milagre quando nós temos fé suficiente para crer que Deus vai agir na nossa vida. Se você não crê, se você não tem fé, você pode ficar tranquilo, irmão. Nada vai acontecer. Talvez você vai passar aí na casa de recuperação 9 meses. Se você não tiver fé, você vai continuar sendo essa pessoa que você era quando você entrou aqui na casa. As coisas, Deus só muda a nossa história quando nós agimos com fé, quando nós temos atitude de fé. A fé é a contrapartida nossa para que o milagre de Deus possa acontecer na nossa vida. E Deus, Ele é tão maravilhoso e tão misericordioso foi com a vida de Jairo, que Ele permitiu que aquela mulher e aquele milagre acontecesse bem naquele momento, para que ele fosse aumentado em Jairo a sua fé diante das lutas que ele ainda iria enfrentar. Então ele presenciou, e eu tenho certeza que gerou no coração de Jairo assim: se Deus fez algo na vida dessa mulher, se eu vi agora com os meus olhos o que o Senhor fez através de Jesus na vida dessa mulher,
esse Jesus que eu estou vendo agora, o seu milagre, que eu presenciei o milagre, ele também vai poder fazer o milagre da restauração da saúde da minha filha. Eu creio e isso vai acontecer. Então, num lugar, a ansiedade foi substituída por uma bênção muito grande, que foi um aumento da sua fé para que o milagre pudesse acontecer. Tem um tempo, e eu queria dizer para você com relação a isso, a tempo. As coisas acontecem na nossa vida no tempo certo. Quando nós tentamos adiantar ou atrasar o tempo de Deus, aquilo que seria bênção na nossa vida se torna maldição. Talvez se esse episódio não tivesse acontecido e eles não tivessem perdido esse tempo ali para que Jairo pudesse presenciar esse milagre, talvez quando eles chegassem lá, Jairo ia se deparar com a filha morta, ele não teria fé suficiente para fazer com que o milagre de Jesus pudesse acontecer. Mas tudo tem um tempo certo, tem um momento correto. Então calma, meu irmão. Não fica ansioso, né? Tem gente que está aí na casa, talvez está com 2, 3, 4 meses que está na casa, já está ansioso para aquilo que vai acontecer quando chegar aos 9 meses. Não que você não tenha que sonhar, não que você que não tenha que planejar a sua vida, mas tudo tem um tempo certo para acontecer. Espera no Senhor, aguarde no Senhor, confia no Senhor. O tempo certo as coisas vão acontecer e eu creio pela fé em nome de Jesus que o Senhor vai mudar a história da sua vida e grandes milagres vão acontecer. O tempo de Deus tem que acontecer na sua vida. O Kairos de Deus, né? A palavra Kairos, ele é tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo Cronos, tempo humano, tempo que está no nosso relógio. O tempo Kairos é o tempo de Deus. E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Então aquieta teu coração, seja um adorador, aumente a sua fé e entregue para o Senhor o controle da sua vida. Ele, no momento certo, ele vai agir poderosamente para que você possa ter vida e vida em abundância. Não antecipe a bênção, porque a antecipação da bênção pode se tornar em maldição na sua vida. Tem muita gente que também sai da casa de recuperação e Deus não fez um homem para estar só, né? O homem busca uma ajudadora, uma auxiliadora, né? O próprio Deus disse que não era bom que o Adão permanecesse como ele estava, sozinho, que era bom ele ter uma mulher do lado dele, mas tem um tempo, irmão, para que Deus possa agir e Deus possa colocar a mulher certa para estar do seu lado. Então espera, calma teu coração, deixa Deus agir, deixa Deus fazer as coisas acontecer. Quando você põe a mão naquilo que Deus está fazendo, você estraga. Permita que Deus trabalhe no seu coração, na sua vida. Tire toda a ansiedade do seu coração, confie no Senhor. Jairo sai, ele acaba aquele episódio com Jesus e eles continuam a caminhada. Logo em que ele sai desse episódio da cura daquela mulher, chega uma grande notícia que vem para abalar a estrutura de Jairo. A multidão sempre traz notícias ruins e sempre são pessimistas na tentativa de minar nossa fé. O diabo ele usa pessoas próximas de nós para tentar destruir aquilo que o Senhor tem colocado, feito e realizado na nossa vida. Tem dito isso, irmão. Se você ficar firme com o Senhor, pode ter certeza que o diabo vai usar vidas de pessoas próximas a você na tentativa de destruir aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Na mesma coisa aconteceu com Jairo. Quando Jairo continua caminhando com Jesus, algumas pessoas que são amigos de Jairo, que vinham da casa dele, trouxe uma notícia, que era para ele parar de incomodar o mestre, porque já havia acontecido aquilo que ele não queria que acontecesse. A menina já estava morta. Veio um balde de água fria na fé de Jairo. Jairo, ele olha para Jesus e Jesus fala uma frase, que é essa frase que eu queria deixar para a gente meditar também nessa manhã. Jesus diz: crê somente. Crê somente. Irmão, está passando por luta? Crê somente. Está difícil de você crer e acreditar no milagre? Tem a atitude que Jesus pediu para que Jairo tivesse. Creia, crê somente. O Senhor pode ressuscitar sonhos.
O Senhor pode ressuscitar uma vida nova se você crê somente. Jesus fala isso para Jairo. Jairo olha para Jesus e continua a caminhada, ainda com uma expectativa muito boa que algo pudesse acontecer, uma vez que o mestre Jesus, já havia dito que ia acontecer. Quando a gente vê o encontro diferente das pessoas, o Jairo, quando ele reconhece Jesus, ele se prostra, o adora, reconhece Jesus como Cristo. Os amigos de Jairo reconhecem Jesus como mestre. Então, não como Cristo, mas alguém que era conhecedor da palavra, alguém que ensinava muito bem, mas que não era o próprio Deus, Jesus, o Messias, que era a promessa que viria para salvar toda a humanidade. Jairo o reconheceu como Cristo. Os amigos de Jairo reconheciam ele como mestre. E Jairo, que reconheceu como Cristo, estava prestes a receber uma grande bênção, um grande milagre para acontecer na vida dele através da sua filha. Jairo e Jesus chegam até a casa dele. Quando chega na casa dele, estava um choro muito grande. Naquela época, eles tinham o costume de que os parentes, diante de um velório, eles tinham suas roupas todas rasgadas. Eles andavam com as roupas rasgadas, que identificava que eles eram parente da pessoa que estava morta. E uma forma de expressar exteriormente a tristeza que estava no coração delas. E também eles contratavam em cada velório umas mulheres que chamavam carpideiras. Então, essas mulheres, elas tinham uma função de chorar. Então elas já preparavam o clima do velório para a tristeza. Então elas ficavam chorando. Quando chegava alguma pessoa, já embalava no choro delas também, e o velório acontecia. Eles também tocavam flautas, então tinha uma música fúnebre no fundo. Então era um negócio assim muito triste. E quando Jesus chega junto com Jairo, essa cena que eles veem, pessoa tocando flauta, aquela música fúnebre no fundo, as carpideiras todas chorando, pranteando, os parentes já com as suas roupas rasgadas, a menina havia parado de respirar, o sopro de vida não existia mais na menina, todo o sinal vital não existia mais. Daí Jesus chega e faz uma frase que leva aquelas pessoas que estavam chorando até mesmo a debochar dele, a rir dele. Jesus disse assim: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? A menina não morreu, ela apenas dorme. E aí a palavra de Deus diz que eles começaram a rir porque eles tiveram contato com a menina e a menina já estava branca, a menina já estava sem respirar, o coração já tinha parado de bater. Daí Jesus entra. E Jesus, ele tem uma atitude, ele retira da onde estava a menina todas as pessoas. Apenas 3 discípulos entram com Jesus, Pedro, Tiago e João. Entra Jesus e os pais da menina naquele ambiente. Jesus tirou todo o ambiente de incredulidade de perto da menina que estava prestes para acontecer um grande milagre. Daí eu aprendo algumas coisas. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Tira todo o espírito de incredulidade perto de você. Se você convive com uma pessoa negativa, uma pessoa que não crê, que não acredita, você vai acabar se tornando e se contaminando com aquilo que a pessoa prega para você. A gente aprendeu aqui já em 2 Coríntios capítulo 15, verso 33, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Você pode até estar com atitude de fé, mas a pessoa negativa, ela vem contaminar com lixo o teu coração e você deixa de ter fé. Jesus, sabendo disso, retirou todas aquelas pessoas que não acreditavam no milagre e levou para dentro do lugar onde a menina estava somente pessoas que realmente estavam crendo que um grande milagre poderia acontecer. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. A multidão quer desanimar você. A multidão quer levar você para o buraco. A multidão quer dizer para você assim, fica 9 meses aí, mas não vai dar nada certo, porque você não presta mais, porque você não serve para mais nada, porque não existe cura para essa doença que você tem. Mas Jesus vem hoje para dizer para você, irmão, existe cura para você. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Aquilo que está morto, aquilo que está apagado, aquilo que você deixou de sonhar, o Senhor vai restituir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, e em nome de Jesus que você possa também crer nessa manhã.
o texto continua que Jesus chega e ele fala uma palavra em aramaico que chama Talita Cumi, que diz: menina, levanta-te. E quando ele termina de falar isso, o sopro de vida volta para a menina e um milagre grandioso acontece. Jesus vem provar que ele tinha poder sobre a morte. Na morte não é o fim. Jesus, ele pode restituir tudo. Quando nós cremos e acreditamos que Deus pode, Deus age milagrosamente na nossa vida. Mesmo que talvez você esteja com aquilo que você pretende, aquilo que você deseja morto, enterrado, o Senhor pode trazer a vida, restituir novamente, para que você possa ter uma vida boa, agradável e perfeita, porque é isso que Deus quer que aconteça na sua vida. E o texto termina, Jesus traz algumas recomendações, 2 recomendações. E eu queria meditar com você nessas recomendações de Jesus. A primeira, que nada que tinha acontecido ali era para contar para as pessoas. É como se Jesus dissesse assim: não conta para que as pessoas pudessem contar, né? Quando a gente tem um segredo, daí que a gente tem vontade de contar. E a segunda coisa que Jesus queria e deixou claro para as pessoas, quando a última frase desse texto, que daí a gente já entra no capítulo 6 de Marcos, tem uma frasezinha que mexeu comigo, que mexe comigo quando eu leio esse texto. E em especial na noite de ontem, quando eu estava meditando sobre esse texto. Jesus diz assim, ele fala para eles: dá-lhe a ela o que comer. E eu entendo, irmão, que tem 2 estágios na nossa vida. O primeiro, do milagre de nos devolver a vida, porque muitas vezes nós temos andado em caminho de morte. E a segunda coisa, só você voltar à vida não é suficiente para que você possa permanecer em vida. Para que você possa permanecer em vida, você precisa se alimentar. O primeiro passo é devolver a vida. O segundo passo você tem que fazer é comer o alimento que te sustenta nessa nova vida. Talvez esse é o grande problema. Talvez você já tenha passado pelo processo de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você já reconheceu o Senhor Jesus como sendo Cristo na sua vida. Talvez você estava morto, você já estava longe, sem esperança. O Senhor começou a fazer um milagre e devolveu para você a vida. Mas porque você não se alimentou. E sem o alimento, a possibilidade de morte novamente é muito grande. É como se Jesus dissesse assim: agora ela está aqui em vida. Agora dá-lhe a ela por que comer, porque se ela não comer, ela vai voltar a estar doente, vai morrer novamente. Dá comida para ela. E Jesus quer te falar ao seu coração: coma, irmão, se alimente, dê comida para quem está perto de você, coma, se fortaleça. E eu estou falando aqui na questão espiritual. Coma da palavra, põe em prática aquilo que você tem aprendido. Se tenha uma comunhão plana com Deus, ora, jejua, busca na palavra ensinamentos para você pôr em prática. Aproveita esse tempo que você está passando aí na casa para que você possa estar forte de novo, para você viver uma vida plena aqui fora. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te restituir, Deus quer fazer um milagre maior do que o milagre que aconteceu na vida dessa menina. Deus quer dizer para você hoje: Talita Cumi. Deus quer que você levanta. Deus quer restituir a sua vida. Mas para isso depende da sua postura de fé. Em nome de Jesus, que você possa guardar nessa tarde essa palavra. E que essa palavra possa ser colocada em prática a partir de agora. Não adianta nada, irmão, você ouvir tudo isso nessas 30 minutos que nós estamos meditando e você não colocar em prática na sua vida. A palavra ela tem que ser verdade para você, tem que ser alimento. Viva a palavra de Deus. Teus sonhos talvez estão todos mortos, talvez você deixou de sonhar, de acreditar, mas Deus hoje, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus que está conosco, Ele quer restituir aquilo que foi perdido. E eu queria orar com você agora, em nome de Jesus. Abre seu coração. Deus só vai agir milagrosamente na sua vida a partir do momento que você realmente crer e acreditar nele. Feche seus olhos. Permita que Deus fale no seu coração.
Começa a ter atitude de fé, irmão. Para de ouvir a multidão. Começa a ter atitude de adorador, como Jairo teve. Começa a colocar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Deixa Deus agir poderosamente na sua vida. Deixa Deus agir. Deixa o milagre de Deus acontecer. Vamos orar. Pai, quero agradecer a Ti por essa palavra, Deus, que tem feito tanta diferença na minha vida nesse dia, Pai. Que em nome de Jesus que nós possamos viver o milagre do Senhor. Quando todo mundo diz que não vai dar certo, onde que a aparência mostra que não existe mais esperança, o Senhor age poderosamente. Quando nós estamos fracos, diz a sua palavra, aí que nós somos fortes, porque nós passamos não mais confiar no nosso braço, mas passamos a confiar no braço do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração de cada jovem que está me ouvindo nesse momento, cada pessoa, Pai, e que em nome de Jesus o Senhor possa trazer restauração. Ó Pai, que o milagre da ressurreição possa acontecer na vida de cada um nessa manhã. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos quase chegando à tarde. Ó Pai, mas em nome de Jesus, nessa manhã e nessa tarde, nesse dia, que o Senhor possa mudar a história da nossa vida. Pai, que nós possamos o adorá-lo, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Que nós possamos ouvir a Tua voz, entender que as coisas acontecem no seu tempo e que não existe nada que aparentemente está consumado que o Senhor não possa reverter em bênção na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, dá força para nós e vontade, desejo, para que nós possamos continuar todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, nos alimentando do Senhor, da palavra, alimentando a nossa vida espiritual, para que nós não venhamos novamente morrer, mas que nós possamos permanecer vivos no nosso espírito de eternidade a eternidade contigo. Abençoa cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, né? Eu estou indo viajar hoje, mas que sexta-feira a gente possa estar junto novamente. Queria que você estivesse orando pela minha viagem, né? Pela vida da minha família, e eu estarei também da mesma forma orando por vocês. Deus abençoe muito, fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.